Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Você está pronto para viver as melhores férias da sua vida? Então prepare-se para a Colônia de Férias Escola SESI. De 10 a 21 de julho, venha participar de um mundo de diversão e aprendizado, com oficinas criativas, recreação esportiva, atividades com robôs e muito mais. Explore a tecnologia, desenvolva sua criatividade. Atenção, as vagas são limitadas. Informações pelo WhatsApp 21015444 e no Instagram @escolasesipb. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, muito boa noite. O seu Farol Político já está aqui na tela da sua TV Sol. É um prazer contar com o carinho da sua audiência nesta noite de quarta-feira. Nós estamos ao vivo através dos canais de TV por assinatura. Você pode acompanhar a nossa programação em tempo real, todos os dias da semana, 24 horas por dia, através dos nossos canais de TV a cabo. Ainda estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube, @TVSolPatos. As redes sociais da TV está aparecendo aqui no rodapé da sua tela. Tem também o nosso perfil no Instagram e lá no TikTok, @TVSolPatos. Esses locais você, inclusive, pode interagir conosco, mandando aí a sua opinião sobre as temáticas que vamos discutir no programa de hoje, fazendo seu comentário e compartilhando a nossa transmissão ao vivo. Fique à vontade. E aí eu já quero aproveitar o início do programa e agradecer pelo carinho da sua interação aqui conosco. Também estou nas redes sociais, @MartinsJornalista no Instagram e nas demais mídias digitais. Olha, o programa de hoje vamos estar discutindo aqui política internacional, econômica, falar também sobre o cenário nacional e, por que não, do estadual. Para isso, eu vou conversar com o jornalista, o professor universitário, que também já foi coordenador de curso, Emilson Garcia, patoense, por sinal, não é isso, Emilson? Boa noite, prazer estar com você aqui no Farol Político de hoje. Boa noite, Jefferson. Boa noite toda a audiência qualificada da TV Sol. Imenso prazer aqui voltar a essa casa tão acolhedora e generosa. Patoense com muito orgulho, com muito amor no coração. Muito bem. Emilson, como é que começou
a sua trajetória profissional? Em que momento da sua vida você disse assim, eu quero cursar comunicação? Sempre gostei muito da área, sempre gostei muito de escrever, de produzir conteúdo. Não produzir conteúdo para rede social, né? Mas envolvido em... Que naquela época não era tão forte Não assim, era tão né? forte, era a época do Orkut, né? Mas conteúdo, jornalzinho de escola, também ligado ao movimento estudantil. E decidi, então, realizar vestibular para comunicação na UEPB, onde morei em Campina Grande durante 5 anos. Morei na cidade, me formei na UEPB. E em seguida fui dar continuidade à minha formação acadêmica como mestre na área de ciência da informação, que é uma área afim do campo da comunicação, uma área interligada, né? Até porque a nossa matéria-prima é a informação do nosso trabalho. E também, aí, logo após, já ingressando na carreira acadêmica, já na universidade, enquanto graduando, eu já atuei como professor. Então atuei em curso técnico, atuei em Projovem Urbano, atuei em cursinho pré-vestibular, né? E depois que eu concluí o curso, comecei a dar aula no curso superior, ali pela região de Campinas, em vários cursos técnicos também, cursos universitários. Aí quando eu terminei o mestrado, voltei a Patos, em 2016, e trabalhei um ano e meio na FIP, onde a gente teve a oportunidade, né, de nos conhecer a partir da rotina de sala de aula. E também ministrava aula em Sumé, no Cariri Paraibano, lá na UFCG, onde ministrava aula nos cursos de tecnologia de informação e comunicação. Passei 2 anos nessa jornada. Em seguida, eu voltei a João Pessoa, na oportunidade que foi me aberta como coordenador de curso da instituição na Nassau, onde permaneci como coordenador de curso durante 5 anos. Continuo como docente na instituição e também, nesse momento, na terceira etapa do doutorado, né? Faltando 1 ano e meio para concluir, se Deus quiser, no meu doutoramento. Bem, Milson, já que nós estamos aqui falando sobre sua formação acadêmica, eu já queria começar com essa temática muito atual, polêmica também, que é a questão da regulamentação das redes sociais. Qual a tua visão como profissional da área, como acadêmico? Isso seria importante, inclusive, para ajudar no combate às fake news? Ou é uma forma de censurar a imprensa, de censurar o jornalista? Eu vejo com muita necessidade a regulamentação, né? A chamada lei das fake news, né, como tem sido discutida. As fake news, por mais que exista há muito tempo, ela ganhou capilaridade a partir do fenômeno, evidentemente, das redes sociais virtuais, né? Com a potência, com a disseminação de conteúdo numa velocidade nunca antes vista. E a gente tem percebido o quanto ela tem sido prejudicial e afetado desde questões mais complexas, como, por exemplo, a quantidade de fake news que foram disseminadas na época da Covid, né? O chá que evita a Covid, a combinação de alimentação que também evitava a Covid, uma série de questões que todo mundo recebeu nos seus smartphones, nos seus celulares. Então vai desde essas fake news, as fake news com relação à vacina, fake news que chegou a matar, inclusive o governo lançou uma campanha recente daquele famoso caso, né, de São Paulo, de uma senhora que foi confundida com alguém que realizava bruxaria e foi morta pelas pessoas da sua região. Então ali evidenciou-se o peso, né, e o desdobramento das fake news, né, que foi bastante emblemático aquele fato. Eu me lembro de ter um fato interessante também nos Estados Unidos, que um senhor recebeu no seu celular que havia uma rede de prostituição numa pizzaria lá no Kentucky. Esse senhor chegou lá armado e etc. Então, já é perceptível o quanto as fake news elas têm esses desdobramentos nefastos na sociedade. Até por uma questão também que a gente escuta no campo da comunicação,
que é a chamada dissonância cognitiva, né? E atrelada à ideia da pós-verdade. É natural que na pós-verdade você referende, né, que você possa e que você atente-se a elementos que reafirmam a sua predisposição psicoemocional, em detrimento da verdade dos fatos. Então, se eu acredito, já tenho a predisposição de acreditar que o chá ele evitava a Covid, então, consequentemente, independentemente do estudo, o estudo científico ficará em segundo plano. Então, esse é uma da pós-verdade, está atrelada aí da discussão das fake news. Então, vejo como necessária a regulamentação diante do potencial das redes. Não vejo como censura de produção de conteúdo, não existe censura de produção de conteúdo. O que é que exige é uma maior responsabilidade por parte das chamadas Big Techs, que de forma acentuada demonstraram rejeição à proposta, mas que não todos os veículos de comunicação hoje requer regulamentação. Então, se o ambiente digital é esse ambiente mais aberto, que possibilita a integração, a ubiquidade, a extraneidade, a coparticipação colaborativa, é preponderante que se haja efetivamente essa regulamentação. Então, eu vejo como necessário. Muito bem, mas eu também tenho uma opinião de que há necessidade de se fazer algum tipo de regulamentação ou uma lei para justamente dar essa luz para os jornalistas, para os comunicadores e às sociedades em relação à informação. Só que eu tenho muito receio de quem faz essa lei, que é a classe política, que, na minha opinião, sempre busca fazer alguma coisa ali para lhe beneficiar, nem que seja no futuro. Você não tem esse mesmo receio que essa regulamentação acabe, de alguma forma, censurando ou limitando o trabalho do comunicador? Uma questão que a gente refletia muito nas discussões envolvendo a proposta de lei era a necessidade de um amplo debate social. Isso. Né? Inclusive, havia até uma discussão dentro da proposta de não poder fazer críticas a políticos, né? Faz parte do Estado democrático a crítica propositiva, né? Então, o que é que faltou nessa discussão? Que é importante e que tomou conta do país há 2, 3 meses. É a necessidade de trazer para o centro do debate, para o centro da roda, as diversas vertentes sociais, as diversas representações sociais, né? No campo da instituição acadêmica, no campo da ciência, no campo social, representando as instituições produtoras de sentido, as igrejas também, todos devem participar desse macro debate social, porque todos, de certo modo, usam, disseminam, se apropriam de informação por intermédio das redes digitais. Então, nesse caso aqui, eu entro em convergência com você. Faltou construir um amplo debate com representações das mais diversas esferas e coletividades da sociedade. Outro ponto ainda em relação a esse assunto. Na sua visão, o STF não tem uma parcela de culpa na chamada fake news? Por quê? Quando decidiu lá atrás a desobrigatoriedade do diploma de jornalismo para exercer a função, exercer a profissão. Isso acabou permitindo que o seu José, que não tenha conhecimento técnico nenhum no processo de apuração da notícia, no processo de divulgação da informação, ele pudesse também fazer isso. Ele cria um blog, escreve ali a notícia com fontes que o vizinho dele disse, que Cicrano disse. Ele pode ir ao microfone de uma rádio, pode ir à câmera de uma TV e dar a notícia. Essa decisão de desobrigar o diploma para exercer não acabou contribuindo hoje, por exemplo, a gente vê, para a fabricação de notícia falsa, justamente por pessoas que não são jornalistas. Um tem a maldade e o outro porque desconhece esse processo de apuração mesmo. Importante essa discussão. Inclusive, o Congresso tem sido motivado por intermédio
das diversos grupos de representação do jornalismo o retorno dessa regulamentação, né? Da profissão. Porque a gente estuda dentro da estrutura disciplinar do campo da comunicação que um elemento ausente no processo de disseminação de informação na rede digital é a apuração, né? É a apuração. E todo esse cuidado faz parte do quê? Da ótica e do exercício profissional jornalístico. Sim. E é oportuno referendar que a gente percebe que nos momentos de crise, de grande conturbação social, o quanto as pessoas elas retornam e observam a necessidade do jornalismo profissional. Veja o momento da pandemia. A gente recorda que foi durante a pandemia que os jornais televisivos, programas radiofônicos, bateram recorde de audiência. Não é verdade? Porque naquele momento de crise, de incertezas e de instabilidade, as pessoas buscavam efetivamente a produção de notícia, você pode tecer críticas ideológicas a qualquer uma emissora, mas você vai ter você tem uma pré-noção de que aquela informação que está sendo disseminada foi bem, além da produção, foi bem apurada. Foi bem apurada. Então, os veículos de comunicação tradicional, eles não produzem, disseminam fake news, né? Então, o exercício e a valorização do exercício da profissão jornalística, ela é também uma característica, não só que concerne a valorização da liberdade de imprensa, mas intrínseco à liberdade de imprensa está a valorização do exercício da profissão do jornalista, porque salva vidas, e ficou claro isso. A informação retorno ao período pandêmico, um período emblemático. A informação, ela salva vidas. O acesso à informação fidedigna, ela salvou muitas vidas, como ocorreu agora no período pandêmico. Muito bem, vamos mudar um pouquinho de assunto, entrar de fato agora na política partidária, e eu vou começar aqui pelo nosso país. Qual sua avaliação sobre os primeiros meses de governo do presidente Lula? Um semestre já se foi, dá para dizer que Lula começou esse terceiro mandato bem? Olha, fazer algumas ponderações. Acredito eu que houve avanços em algumas áreas. Na área social, esse olhar para uma grande problemática, uma chaga, que é a fome. Dados da FGV mostravam que nós temos quase mais de 30 milhões de pessoas passando fome. E quando a gente soma as pessoas que passam por problemas que não conseguem os nutrientes completos para das refeições durante o dia, isso chega a quase 80 milhões. Né? Insegurança alimentar. Então a gente tem toda uma quantidade de famílias vulneráveis. Então, esse olhar e esse esforço, a gente percebe no combate à fome. Acredito também que houve avanços na área da educação, também, com o retorno do incentivo à pesquisa científica, a própria reajuste de bolsas de pesquisadores. Isso faz uma diferença enorme para a gente evitar a fuga de cérebros, né? A gente quer que os melhores cientistas estejam no Brasil produzindo, porque a academia ela tem que dar retorno à sociedade, porque quem banca a instituição federal é a nossa contribuição coletiva, não é isso? Então houve avanços no social, houve avanços na educação, na saúde também, com a retomada de programas fundamentais, como Mais Médicos, por exemplo. Isso aí são notáveis. Então, nesse aspecto, a gente pode denotar algumas reflexões positivas no governo. O que me torna algumas resistências é o seguinte: essa necessidade de
de ainda incentivar uma espécie de fla-flu ideológico. Me incomoda um pouco isso, porque a gente veio numa eleição muito polarizada. O Brasil ainda está um país polarizado. A gente, pesquisa da Datafolha recentemente, mostrou que o país está polarizado ainda, né? Então todo mundo tem uma opinião positiva ou negativa. Ninguém fica em cima do muro sobre Lula e Bolsonaro. E o que isso não é bom, né? Se bem que a polarização, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tem sido um reflexo hoje, um reflexo na maioria dos países no Ocidente. Essa polarização ideológica mais inflamada, né? Mas isso não é bom. A gente tem que debater os problemas do país para além da adjetivação. Ah, você tem um comportamento X, você é bolsonarista, você é lulista. Agora mesmo sobre a reforma tributária. Então, os grandes temas do país não podem ficar atrelados a duas linhas de concepção ideológica. Para além disso. Então, eu acho que inflamar essa divisão ideológica não faz bem, porque o país ainda continua dividido. A gente tem que tentar reconstruir, porque a gente tem ainda graves problemas, especialmente graves problemas conjuntural social. Acho que nesse aspecto. Mas, de todo modo, eu vejo um esforço do governo de acertar com todo o governo que inicia. Não, a equipe técnica, por exemplo, falava-se no início que Haddad não seria um bom nome para a Fazenda. Haddad tem sido hoje um dos ministros de maior notabilidade, né, na questão do trato com o Congresso, que se governa hoje também com o Congresso, né, Jefferson, e o Congresso tem todos os seus... Por mais que o Congresso represente, né, toda a diversidade e a pluralidade do povo brasileiro, mas o Congresso também tem seus vícios, né? Então, dialogar com todas essas frentes ideológicas é fundamental e o Lula sabe fazer isso. Então, espero que a gente possa criar um ambiente de mais convergência, evitando esses enfrentamentos e esse incentivo a lembrar do passado. A gente tem que restabelecer alguns aspectos fundamentais. E a saúde, a educação e a segurança, incentivar o emprego, são para mim, molas propulsoras. Milson, já que você entrou, inclusive, nessa questão de direita e esquerda, aqui no Brasil, de fato, existe isso? Direita ou esquerda? Ou a maioria segue ali Lula, Bolsonaro, e Bolsonaro diz que é de direita, a galera vai, Lula diz que é de esquerda, a galera vai com ele também? É interessante, porque se você perguntar ao cidadão comum que nos assiste, que nos prestigia com a audiência, se perguntar quem que deve prestar serviços de saúde na sua comunidade, quem é que deve oportunizar o acesso à educação no seu bairro, quem é que deve gerenciar, por exemplo, o tratamento d'água na sua cidade, a grande maioria da população vai referendar o Estado. Então, se você tem uma ideia de que o Estado, como indutor da economia, você tem ali uma linha voltada à esquerda, para lá keynesiana. Se você perguntar com relação aos valores, quem é que deve ficar responsável pela educação dos seus filhos? Você acha que o Estado deve intrometer-se, deve agir? Quem é que deve qual é a sua opinião sobre o aborto? A grande maioria da população brasileira é contra, por exemplo. Então você tem uma linha à direita. Então veja, o mesmo cidadão que quer que o Estado garanta e incentive, né, a geração de emprego por intermédio de obras, por intermédio ou que também gerencia o sistema de saúde, como acontece, é o mesmo cidadão que tem uma pauta moral mais conservadora, né? Por todo um aspecto, um arquétipo socio-religioso. O povo brasileiro é muito religioso, você sabe disso. E para além do religioso, o povo brasileiro é místico-religioso, né? Não é à toa que nos últimos anos a gente tem visto como a religião tem sido pauta do debate político. Não só nos debates dos valores, mas mesmo as igrejas mesmo participando desse debate, né? Trazendo algumas temáticas que canalizam as discussões dos candidatos, né? Então, desse modo, o que é que a gente percebe? Que, como por exemplo, nos Estados Unidos,
republicano ou democrata. Você tem uma população geralmente 40% democrata, 40% republicano e tem 20% independente. Ou seja, você pode não gostar do candidato democrata ou republicano, mas você vota porque você é democrata ou você é republicano, né? Então, no Brasil a gente percebe como a gente tem mais de quase 30 partidos, agora estão se juntando e tal. Não se tem 30 ideologias, Everton, não é verdade? Então você tem uma certa confusão e tensionamento ideológico. De grosso modo, o que percebo, um elemento preponderante em qualquer resultado eleitoral no Brasil, a gente tem visto isso desde a redemocratização, é a economia. Né? Se a economia vai bem, então tudo vai bem. O Rui Barbosa falava o seguinte, que a população brasileira vota com a mão esquerda no coração e a mão direita no bolso. Né? Ou seja, o que é preponderante na tomada de decisão do eleitor, literalmente, é o aspecto do seu cenário econômico. Né? Então, há eu posso dizer que existe um certo hibridismo ideológico na população brasileira. Então, ele pode ter uma percepção de que o Estado ele seja indutor, a necessidade do Estado intervir nas suas mais diversas microações sociais, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma percepção mais conservadora nos valores morais, muito influenciado também pelo aspecto socio-religioso que está intrinsecamente associado à nossa cultura. Então, isso é extremamente válido. A população tem direito o cidadão tem direito, sim, de se opor, por exemplo, ao aborto. Né? Ao mesmo tempo que ele tem direito de dizer, olha, eu acho que o Estado ele deve ser o que deve movimentar, que é por meio de políticas públicas, a construção da creche, a construção da escola pública, né? Bem, já que eu perguntei do governo do presidente Lula, sabe do governo do Estado também aí? Nesse primeiro semestre do ano, você acredita que o governador João Azevedo começou bem ou está deixando a desejar em algum ponto? Eu acredito que um governo, acho que a perspectiva do governo João é muito auspiciosa, fazendo uma reflexão, porque você tem hoje um governo aliado, né? Você já viu nos primeiros meses do ano a vinda de vários ministros anunciando parcerias importantes, né, no Estado. Então, eu percebo que o Estado, grosso modo, vive uma certa sustentabilidade financeira, que tem possibilitado alguns investimentos importantes, e ele tem tido esse olhar também para algumas, não só a equipe do governo do Estado, mas também percebo dos nossos representantes de estaduais e federais, alguns olhares para pautas antigas nossas. Porque, Everton, em 2010, eu participei de um debate na UEPB muito interessante sobre a Paraíba que queremos. Estudantes universitários. E um dos debates era sobre algumas grandes demandas nossas. Assim, o que é que a gente precisa para tornar esse Estado competitivo e inclusivo? Né? Para além de competitivo no aspecto macro-regional, mas é inclusivo. Porque a gente tem hoje 1/3 dos nossos jovens nem estudam nem trabalham. Né? O que é que esses jovens fazem se eles nem estudam nem trabalham? Então é dever do Estado oportunizar acesso à educação e também estimular geração de emprego. Então, a gente participando desse debate, a gente tinha o Porto Seco de Campina Grande como meta, a gente tinha o Hospital de Trauma do Sertão, que é antigo esse, né, que seria em Patos. Nós temos a duplicação da BR-230 de Campina a Cajazeiras. Temos também a Universidade Federal, a época, a Universidade Federal do Sertão, que era outro grande debate. Aí tinha também as vertentes litorâneas, tinha o debate da transposição, já à época também a gente discutia sobre a transposição do Rio São Francisco, nos 3 eixos. Agora tem a do ramal Piancó, na sua região, que é uma luta também, na verdade, de toda a região. E a democratização da instituição da UEPB pelo Estado. Por exemplo,
no Cariri, na cidade de Taperoá, na sua região também, entre a cidade de Piancó até hoje reivindica, né? É isso. O campus. Agora é uma briga de Itaporanga e Piancó. Piancó para sediar, né? A UEPB. Então, a época nós tínhamos, acho que foram 20 grandes propostas para o futuro, em 2010 isso. Quase nada saiu do papel, né? A gente nada do papel, você veja. Literalmente, né? Assim, a interiorização de empresas na região, por exemplo, por que é que Patos não tem um call center? Call center dá emprego, em Campinas de João Pessoa são 800 jovens trabalhando, né? Imagina 800 jovens, um impacto entre 800 famílias, você ter jovens trabalhando, que vão trabalhar no call center de manhã e à noite vão para a universidade estudar, porque são empregos transitórios, né? No call center, né? O jovem tem a oportunidade de trabalhar para pagar seu curso, para ter sua vida digna, para ajudar a sua casa, ou para ir para a universidade pública fazer um cursinho. Então, era outro debate também, a interiorização de empresas na nossa macro-região sertaneja, né? Tendo em vista que a média de desemprego é maior do que, na região metropolitana de Campinas e de João Pessoa. Sim, outro debate também era sobre áreas de turismo, como por exemplo Pico do Jabre. Pico do Jabre tem grande potencial de ser uma Gravatar, não é verdade? Assim como tem toda uma área que é a área de areia, bananeira, serraria, da rota turística do inverno, a gente tem grande potencial nessa região, de desterro, você sabe disso? De cacimbas, de queimadas não, Matureia, Teixeira. Então, você falou bem, todos esses grandes temas que a gente discutia há 12 anos, infelizmente muitos deles não saíram do papel, né? Há agora algumas prospecções da BR-230, né? De Vire, do Hospital de Clínicas de Patos. Eu torço para que isso ocorra. É isso que você está interligando, que agora nesse segundo mandato do Adenor João, algumas dessas aí têm uma possibilidade de acontecer. Tem. Eu acho que nós temos que, grosso modo, desarmar. Eu fico muito triste quando a gente sai de uma eleição e já pensa noutra. Você que é um exímio analista político, sabe que as movimentações estão intensas. Mas a preocupação de seu João, Dona Maria, que nos está nos assistindo, é de emprego, é de que da sua região tenha a mínima condição de ter uma vida decente, digna do seu filho que está na universidade. Então, eu acho que a gente tem que desarmar as diferenças ideológicas e trabalhar mesmo. Eu acho que em alguns momentos da nossa história, a gente viu uma certa convergência de intenções de gestores e de políticos sobre pautas, por exemplo, a pauta do Hospital de Trauma é uma pauta, né, que transcende qualquer perspectiva ideológica. Por exemplo, a possibilidade de trazer uma sede do Laureano ali para a região da gente transcende qualquer perspectiva ideológica, na verdade. Não é questão de ser de direita e esquerda. Então, a gente tem que torcer para que convergir, claro que a gente pode ter diferenças ideológicas, para que os nossos gestores possam se unir em torno dessas grandes pautas. É a minha torcida. Eu acho que com essa maior sintonia de governo estadual e federal, acho que a tendência é que a gente tenha pelo menos avanços significativos. Muito bem, chegamos assim ao fim do primeiro bloco. Eu explorei aqui o professor Emilson, até mais do que estava previsto na pauta. Eu estou à disposição. Né? Mas no próximo bloco vamos falar sobre o mundo, né? Nossa pauta aqui será internacional, saber porque como é que anda a política lá, as perspectivas de eleições aqui na América Latina, mundo afora. E se der tempo, professor, vou colocar você em outra sinuca de bico aqui. Vamos falar sobre Patos. Vamos. Então, não saia daí, o Farol Político volta dentro de instantes. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica
médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria. Doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Você está pronto para viver as melhores férias da sua vida? Então prepare-se para a Colônia de Férias Escola SESI. De 10 a 21 de julho, venha participar de um mundo de diversão e aprendizado, com oficinas criativas, recreação esportiva, atividades com robôs e muito mais. Explore a tecnologia, desenvolva sua criatividade. Atenção, as vagas são limitadas. Informações pelo WhatsApp 21015444 e no Instagram @escolasesipb. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Olá, o seu farol político tá de volta. Foi tão rápido que não deu tempo nem eu terminar de me ajeitar aqui, professor Emilson. Hoje nós estamos conversando com ele, professor universitário, jornalista, estudioso, né, da área da política, também do marketing, de economia. Enfim, o homem é bom, viu? Foi meu professor de jornalismo, né? Aluno prodígio aqui das FIP. Estudamos algumas disciplinas. Teve uma palavra que eu aprendi com ele, até hoje não esqueço, porque ele gostava muito dessa palavra, a gente gostava também. Não sei se o senhor lembra que sempre que falava, a gente pedia para repetir. Concatenado. Concatenado. E a gente perguntava o que quer dizer essa palavra, e até hoje eu não esqueço dela, viu, professor, das aulas lá. Temos umas 3, né, disciplinas. Foi, redação jornalística, pauta e apuração. Jornalismo comunitário. Jornalismo comunitário também. A que eu mais gostei, confesso. Comunitário. E até hoje gosto de fazer na prática também o jornalismo comunitário. Mas mudando de assunto, né, saindo aí do jornalismo, antes disso, convidar você de casa que está nos assistindo através das redes sociais, Facebook, YouTube da TV Sol, a deixar o seu comentário. Também quero saber de você os temas que estamos discutindo aqui. Quero saber sua opinião. Escreva aí o seu comentário no Facebook, no YouTube da TV Sol. Aproveite e compartilhe a nossa transmissão para que esse nosso bate-papo chegue a mais pessoas. Também estamos ao vivo pelo portal TV Sol, portaltvsol.com, que além de você ficar bem informado sobre as principais notícias de Patos, Paraíba, Brasil, mundo, também pode acompanhar a transmissão da TV Sol ao vivo, em tempo real e de graça, portaltvsol.com. E você já sabe que estamos também na TV por assinatura. Você pode acompanhar toda a nossa programação através do conforto da sua televisão. Professor Emilson, entrando agora no assunto internacional. Teremos eleições, né, em alguns países. Como é que está nesses países o clima? Né? Como é que estão os preparativos para essas eleições? Tem perspectiva da direita ampliar, da esquerda retomar em alguns lugares? Como é que está a situação? É interessante porque o pêndulo ideológico, ele se move a cada 5, 10 anos. Né? É interessante que, só uma retrospectiva, Jefferson, em 2002, com a eleição de Lula aqui no Brasil, a gente teve uma mudança ideológica na América Latina. Veio ali na Bolívia com Evo, Venezuela com Hugo Chávez, os Kirchners na Argentina,
Então você teve um pêndulo. Depois, esse pêndulo veio à direita, né? Com Michelle Bachelet no Chile, de esquerda, virou à direita. Com a eleição do PPK no Peru, com a eleição também de um conservador na Colômbia, com o Macri na Argentina. E a cereja do bolo, né, foi o Bolsonaro em 2018 no Brasil. Então você teve um pêndulo mais à direita na América Latina. E dos Estados Unidos, né? Pronto. Aí, em vista do mundo, né, agora para além do mundo, você também teve de 2015 a 2014 a 2018, você teve a ascensão de partidos de direita, né, mais conservadores em vários países na Europa, como na Alemanha, como na Itália, como na França, inclusive a candidatura da Le Pen, que teve quase 40% dos votos na França nas eleições de 2007 contra o Macron, né, que mostra um percentual significativo, né, no país como a França, um partido de extrema direita. Perdeu a eleição, mas teve quase 40% dos votos. Então tem um grupo significativo. Você teve o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia em 2016, também, que foi bastante emblemático ali, porque você teve uma geração juvenil, mais cosmopolita, querendo permanecer no Brexit, querendo permanecer na União Europeia, enquanto pessoas mais idosas, uma grande maioria incomodada com uma certa migração, quiseram sair da União Europeia. E a eleição de Trump nos Estados Unidos em 2016, né, que ninguém dava um centavo furado que Trump seria eleito presidente dos Estados Unidos, né? Então, foi eleito em 2016, mesmo perdendo no voto, ele ganhou no colégio eleitoral. É possível sim, né? Nos Estados Unidos é muito comum. Aconteceu nesse período de tempo, em 2000, Bush perdeu no voto, mas ganhou no colégio eleitoral. A mesma coisa com o Trump, que perdeu no voto, mas ganhou no colégio eleitoral. E aí a eleição do Bolsonaro de 2018 foi essa cereja de bolo nesse processo. Depois desse processo de direitização, houve uma saturação. Aí você vai o pêndulo mudando um pouco mais para a esquerda, com a eleição de Manuel López Obrador ali no México. Depois você vai ter, em 2019, com Alberto Fernandes, em 2019. Você vai ter a eleição do professor lá no Peru, Capriles. Você vai ter também no Chile, um candidato de esquerda. Ao mesmo tempo, agora na Colômbia também, um candidato de esquerda. E a eleição de Biden, em 2020, né? O Partido Democrático, que tem um ver mais de esquerda. E também agora, de Lula em 2022, né? Então você tem agora o pêndulo voltando mais agora para a esquerda. Então, é muito comum isso ocorrer. A pergunta... Agora, deixa eu, antes de você responder a minha pergunta original, fazer uma interferência no sentido que essa alternância, tem um momento da esquerda, um momento da direita, agora começa a voltar à esquerda de novo. Você acredita que é um processo natural mesmo, quando você vai falando que de um tempo em tempo se renova, ou porque a direita fracassou? É interessante porque a esquerda ela conquistou grandes espaços e capilaridade na América Latina no início dos anos 2000, muito pela questão dos programas sociais, né? Numa região como a nossa, em que ela é muito sofrida, desde o processo de neocolonização, né? Muito sofrida, e a América Latina é uma das regiões mais pobres do mundo, né? A América Latina, parte sul da Ásia, a África subsaariana, são regiões extremamente pobres, muito também por causa da neocolonização que ocorreu aqui. Então, os programas de transferência de renda, programas sociais, deram fôlego aos partidos de esquerda, né? Porque, de certo modo, os mais pobres estavam agora participando do orçamento. Grosso modo, também, existe na América Latina uma espécie de caudilismo, que são o forte personalismo, né? Você vai ter aí grandes na história, por exemplo, a gente sempre, isso mais na América Espanhola, mas a imagem do Simão Bolívar, que foi o conquistador, você vai ter a imagem de referências, vai ter referências. E o caudilismo, ele se sustenta muito nessa ideia do personalismo.
Então, você começa a dividir o bolo, você começa a ter popularidade e, de repente, você quer se eternizar no poder. Vide o que ocorre na Venezuela, que não é uma democracia, né? Que não é uma democracia. A democracia, ela requer liberdade de opinião, de ir e vir permanecer, tripartição de poderes, né? Eleições livres e justas e cultura política acentuada, ou seja, pessoas que participam da cultura política, seja da micropolítica, que são as ações sociais do dia a dia, você participa de uma atividade do meio ambiente, você participa de uma atividade pastoral da sua igreja, ou a macropolítica no Instituto de Representação Eleitoral, quando você se postula para uma candidatura eletiva. Então, você de repente tem personalismo de pessoas que querem permanecer muito tempo no poder e também, ao mesmo tempo, para manter o poder, você vai ter que ceder a pressões e muitas vezes praticar atos ilícitos, né? Porque nem todas as pressões são legítimas, são sentadas à mesa, diz, olha, eu tenho essa proposta ideológica, você tem essa, o que é que a gente pode convergir aqui? O que é que você pode levar para a minha cidade, pode levar para o meu estado? Legitimamente, é uma proposta, uma execução, mas a gente sabe que muitas vezes não é assim, né? Existem os interesses, as demandas, o lobby, etc. Então isso também levou um certo desencanto de uma parcela da população, né? Repito, eu vou dar um exemplo do Peru, que eu tive a oportunidade de morar lá durante 6 meses, em 2012, eu citei isso, né? Morei lá em 2012, no intercâmbio que fiz, Everton. Estudei na PUC. Estudei na PUC. Não sabia. Não, né? Estudei na PUC em Lima, estudei comunicação lá, durante 6, quase 7 meses lá. E, no Peru, quase todos os ex-presidentes estão presos, né? É um país que vive profunda instabilidade. Houve uma grande inclusão social nos últimos anos, né? Mas ao mesmo tempo você teve também você teve um presidente que se matou, Alan Garcia se matou, Alejandro Toledo estava extraditado e voltou agora para o país. O Ollanta Humala com sua esposa foram presos também por corrupção, PPK por corrupção. Agora o antigo presidente quis dar um alto golpe. Então, muita estabilidade econômica, você teve avanço econômico, mas também muita corrupção. E isso fez com que uma parte da população se desencantasse com essa dinâmica de sistema, personalismo, muito na América Espanhola, né? Você tem aí na Argentina, por exemplo, né, muito forte o peronismo, e hoje o kirchnerismo personifica isso, mas a própria Cristina tem muitas, ao mesmo tempo que ela tem uma grande popularidade, ela tem alta rejeição por causa das acusações de corrupção, né? Então a América Espanhola tem esses problemas, a América Espanhola tem esses dilemas, né? Então é natural que o pêndulo ideológico, ele regularmente ele se movimenta a depender muito da conjuntura socioeconômica. Muita conjuntura socioeconômica. Bem, agora voltando à pergunta primeira, né, em relação às eleições, quais países terão eleições nos próximos anos, já esse ano? A gente tem que se observar eleição, este ano a gente tem na Argentina, vai ser uma eleição bem interessante, porque você tem um presidente que não vai ser candidato à reeleição, que é Alberto Fernandes, porque a gente hoje vive uma crise muito grande econômica, a gente ainda vive uma crise econômica muito acentuada, com inflação altíssima, por isso que hoje é o país que os brasileiros mais viajam, né? Por causa da desvalorização da moeda local. Então vai ter uma eleição agora, inclusive o candidato do partido do governo será o secretário da Fazenda. O da oposição não está decidido. Então vai ter uma eleição, porque a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, perdendo apenas para China e Estados Unidos. E é um dos países também que a gente mais viaja, apesar da rixa futebolística, mas é um país que os brasileiros gostam muito de viajar. Então a eleição da Argentina é bastante emblemática, naturalmente, pelo laço ideológico. O governo Lula torce para que seja um governo mais alinhado ao peronismo atual, né? Alinhado ao peronismo.
Mas vai ser uma eleição muito competitiva. Particularmente não conseguiria vislumbrar hoje quem estaria à frente, né? Porque ambos os polos vai ser uma disputa muito de rejeição, de menor rejeição. Vamos ter também eleição no México em 2024, né? Ano que vem temos eleição no México. Lá é uma eleição, o presidente passa 6 anos. O López foi em 2018, está em 2024, né? Então são 6 anos de mandato sem reeleição. Só uma vez, né? Vai ter uma eleição que o México hoje é, na América Latina, a segunda economia. Interessante. Há 10 anos, a Argentina era a segunda economia. Hoje é o México, né? Até pela número de pessoas que ascenderam as classes médias, né? Um país de mais de 100 milhões de habitantes, né? Então, o México. E a eleição, em 2024, temos a eleição de maior ressonância global, que é a eleição americana. Então, muito provavelmente, Jefferson, a gente tem aí um segundo turno entre Biden e Trump, né? Você tem hoje Biden, que é interessante, que Biden, a discussão dos Estados Unidos é porque ele tem mais de 80 anos, né? Então, a discussão que os americanos fazem, será que Biden tem condições para chegar a 86 quando terminar o mandato, né? Então, mas também que a saúde dele é uma saúde de ferro, né? Tive a oportunidade de ler a biografia dele, ele tem uma saúde de ferro. E tem a questão da economia, um índice de desemprego muito baixo, 3%, né? Mas a inflação ainda está corroendo o poder de compra da população, então é essa a questão. E tem o Trump, que está liderando as pesquisas no Partido Republicano. Ele ainda envolvido em muitos processos judiciais, mas mesmo assim, ele catalisa, ele consegue mobilizar a sua base republicana. Então, eu acredito que um nome mais... tem o ônus da rejeição. Ao mesmo tempo que você consegue canalizar uma grande parcela do eleitorado republicano, né, que ele realmente magnetiza as massas, ele sabe fazer bem, você também tem o ônus da rejeição, que é o eleitor independente, Jefferson. Que é interessante, nos Estados Unidos você tem o eleitor dos grandes centros, tem uma tendência democrata. O eleitor rural, nos estados rurais, tem uma tendência ao republicano. Então, quem decide a eleição, geralmente, é o eleitor do subúrbio, que fica enclausurado entre o grande centro e o rural, né? Então, esse eleitor é mais independente. Esse eleitor é muito movido pela questão econômica. O Biden ganhou muito por isso. O Biden ganhou muito até pelas tensões raciais que havia, pela questão sanitária, também pela questão econômica, que havia a crise econômica nos Estados Unidos em 2020. Então, vai ser também uma eleição extremamente intensa e competitiva, né? Por mais que eu acredite que ele seja favorito, né, à eleição, mas não é só votar, é você tentar convencer o eleitor a votar, porque o voto não é obrigatório, né? Então, você muitas vezes tem uma maior tendência à identificação com o determinado candidato, mas aí, se não tem uma motivação de votar nele, você não vai querer sair um dia porque é um dia de semana. Então, todos esses elementos condicionam a eleição nos Estados Unidos. Então, é bom a gente ficar atento também, porque já está começando aí as primárias, né? Tem as convenções, porque uma coisa que eu admiro, para concluir, Jefferson, que eu acho que deveria ser adotado no Brasil, é que o seguinte, lá qualquer pessoa pode ser candidata. Então, não é um governante popular que vai dizer, é você, é minha sobrinha, é minha... Não, é convenção, é primária, é prévia. Senão, o Obama nunca teria sido candidato, porque o candidato da estrutura da máquina em 2008 era Hillary Clinton, que era a mulher do ex-presidente, que comandava e controlava a máquina. Mas quem vota são os filiados. O PSDB fez isso em 2021, não foi? Que foi bonito isso. Foi, né? A verdade tem que ser dita. Gerou fraturas, né, internas, mas foi algo inovador. Quem é que tem mais competitividade para ser candidato a presidente? Isso deveria ser algo que nós deveríamos adotar, até para estimular, para concluir, a cultura política. Porque a gente tem um conceito democrático, eleições livres e justas no Brasil,
você tem liberdade de expressão, você tem tripartição de poderes, mas a gente peca na cultura política, porque as pessoas não se sentem representadas pela estrutura, e nem a estrutura mobiliza e suscita que as pessoas comuns possam participar. Então, é uma pactuação que precisa ter para a gente mudar um pouco o modelo de governança política que a gente tem no nosso país. Que é o grande centro. Quando você exemplifica ali o PSDB, né, as prévias que fez na última eleição, as fraturas foram partidárias, mas eu acredito que para a sociedade ali já foi um grande avanço, né? Pelo menos um partido realizar essas prévias. Eu defendo, Jefferson. Não é... todos os partidos fazem convenções, mas as convenções já são com candidatos prontos. Cartas marcadas. Cartas. Né? Você tem que estabelecer... Olha, somos filiados. Os filiados que votar. E vamos discutir aqui. Lá se chama dos chamados caucus, né? Que são os grupos. Você passa 2 anos. Por isso que a gente escuta hoje a eleição ano que vem. Mas hoje a gente já tem os pré-candidatos. Que eles fazem visitas. Aí se reúnem com eleitores. Cada um, são geralmente 15, 20 pré-candidatos. De qualquer partido, seja deputado, seja governador. E vai conversar com os filiados. Vai discutir com os filiados. Fazer as convenções. É praticamente, o pessoal de casa entender, é uma eleição para ser candidato, né? Isso. E a outra eleição já como candidato para tentar conseguir o cargo. Exatamente. Né? A eleição para tentar ser candidato. Você falou bem. É um ano rodando um país, muito maior do que o nosso, né? Rodando, participando de cálculos, de discussões nas escolas, porque lá não há comícios externos, são realmente nas escolas, espaços públicos, espaços mais privados, discutindo e se postulando. Isso também deveria ocorrer no Brasil. O cidadão comum, bem intencionado, por que que o advogado, o professor universitário, um estudante ou um farmacêutico, qualquer pessoa, ela tem... Por que não ela pode se postular, ela pode se apresentar como pré-candidato? Porque tem que ser sempre família, Onde é que está escrito isso? Lá não tem essa história não. Qualquer um pode, claro que você tem as heranças políticas, o Bush, a herança política, os Kennedys, né? Mas assim, o Obama começou, eu admiro muito o Obama, que eu li a biografia dele, gosto muito de biografia. O Obama começou como líder comunitário, né? Inspirando, sempre acima da média, inspirando os jovens, depois se tornou senador estadual, depois senador federal, lá também tem um cargo de senador estadual. E até se postular como presidente, com 2 anos de senado foi querer ser presidente, contra a máquina democrata. Mas inspirou os jovens, principalmente os jovens em 2007, passou um ano deixando o país para ser postulado na presidência. Você falou bem, são 2 anos de eleição. São 3 meses de campanha oficial, de setembro a novembro, agosto, setembro a novembro, e quase mais de 1 ano visitando os países para tentar ser candidato. Né? Tentar ser candidato e arrecadando dinheiro, porque a campanha lá é privada, né? Tem um público, mas para passar propaganda na TV tem que pagar, tem que ter dinheiro. Não é como uma obrigatoriedade de visão equitativa como existe no Brasil, não. É pagando mesmo. As porteiras abertas igual no Brasil, não. Tem que ter dinheiro para fazer, tem evento de campanha, faz um jantar para reunir pessoas, paga R$200 numa janta para juntar dinheiro. São diversas modalidades. Então, a eleição americana já tá no radar, né? E promete ser também uma eleição, essa eleição agora foi uma das mais competitivas, uma das mais acirradas, né? Nos últimos anos. Apesar de Trump dizer que foi fraude, mas não há nenhum tipo de indicativo de fraude, não. Trump é um mau perdedor, perdeu a eleição mesmo, pelos erros graves que fez, Trump. E a mesma coisa acontece... Essa eleição de 2026 e 2024 também vai ser bastante competitiva, porque você tem um país também dividido ideologicamente, muito dividido. Eu acho uma lorota essas pessoas que disputam a eleição a vida inteira e falar em fraude eleitoral. Já que é fraude, por que ele vai se candidatar de novo? Tu fala de Trump. Se acontece fraude, ele não vai ganhar. Não é a lógica? E por que você se... A mesma coisa de Bolsonaro. Passou a vida inteira ganhando a eleição com a urna eletrônica e agora ele questiona a eleição. E se estivesse elegível, seria candidato novamente, eu não tenho dúvida disso, nas próximas eleições a presidente. Mas se a urna é fraudável, por que você vai ser candidato se você já sabe que vai perder?
Não faz sem sentido isso. O que me preocupa, porque quando o Trump fala que a eleição houve fraude, e não assume que perdeu o Trump, uma pesquisa mostrou que 30% quase 30 e poucos por cento dos republicanos acreditavam que a eleição foi fraudada. Então isso é uma frissura democrática. Você tem uma parcela, um grosso da população de 20, 25%, quando a gente coloca o grosso da população, 1 a cada 4 pessoas que acreditam que a eleição foi fraudada. Então você deslegitima o presidente eleito. Isso é uma frissura democrata. Se ao deslegitimar o presidente eleito, você causou muitos danos à democracia. Né? Você acaba não acreditando no sistema em si. Né? Então, assim, mas são narrativas. Ele fez essa narrativa em 2016. Ele já tinha essa narrativa em 2016. Né? Se perdesse, ele já estava dizendo que seria fraude do sistema. Quando nunca houve... claro que o sistema eleitoral americano não é como o nosso, não é tão eficiente como o nosso. Mas, assim, você teve investigações, você teve todo tipo de... Porque lá a gente tem voto por correio, voto antecipado, né? Mas tem todo um processo legal que ocorre. Aí era engraçado, na campanha ele queria que não contasse os votos dos estados que ele estava atrás, mas queria que permanecesse a contar os estados que ele estava à frente. São as contradições. Mas a gente tem que sempre reafirmar o valor da democracia onde quer que estejamos. Muito bem, nosso tempo já está chegando aqui ao final, mas aí eu não queria finalizar essa edição sem fazer a pergunta que eu fiquei devendo no bloco anterior. Sim. Cenário político da cidade de Patos. Qual sua visão? Eu acho, inclusive, um cenário que parece um labirinto. É o quê? Um labirinto. A cidade de Patos, o cenário político no sentido de incertezas. Sim. Para a próxima eleição, né? Principalmente do lado da oposição, mas eu queria saber sua visão a preço de hoje. Como é que você vê o cenário político da cidade de Patos? Patos é uma das mais importantes cidades, né, da Paraíba, indiscutivelmente. É importante que a gente tenha um debate político amplo. Acho que tem que ter a oposição também. Tem que, ao mesmo tempo que tem a situação referendando, expondo práticas e atenções, tem que ter oposição porque não existe governo perfeito. Né? Isso é importante. E essa ampla discussão tem que ser empreendida. Eu sou da ideia o seguinte, sabe, Geverton? Eu acho que eu sou muito da convergência e da discussão propositiva. Eu acho que todos os gestores que passaram por essa cidade contribuíram. Todos os gestores que passaram por essa cidade, tá? Deram uma ponta de contribuição para tornar essa cidade grande. Reitero isso, né? Mas é natural que ao mesmo tempo que a gente se desenvolva mais, a gente também vai assumindo outras demandas, vai impondo outras pautas na cidade. Então, eu acho que isso tem que nortear, seja as propostas da situação, tão quanto o da oposição. Né? Não é bom que a cidade não tenha um debate macro. A cidade tem que ter um debate macro, porque há falhas na gestão também, há conquistas e há falhas. É importante que essas falhas também sejam apontadas pelas vozes que são da oposição e que as conquistas também sejam vociferadas pela situação e que que haja essa discussão coletiva, que haja esse debate permanentemente entre os diversos atores que se põem a participar. Essa história de eleição para o WO não é bom em canto nenhum do mundo, né? Tem que haver um grande debate, porque a cidade de Patos tem muitas demandas. E eu pondero aqui que uma das mais urgentes demandas da cidade de Patos, eu vejo hoje, é a questão da geração de emprego juvenil. Eu vou reiterar. A gente tem a Paraíba hoje como um dos estados que mais tem pessoas da geração neném, que nem trabalham nem estudam. Então é preponderante que a gente possa oportunizar essas famílias que tem na sua casa, quase no Brasil é 33%,
entre 24 a 29 são basicamente 20%. Então, por dessas famílias, além de um acesso à educação, por exemplo, algo... Eu vou dar um exemplo, se eu tiver tempo, né? Eu vou dar um exemplo que deve ser uma pauta de oposição e situação. Trazer mais cursos da UEPB, né? Trazer mais cursos da UEPB em nossa região. Precisa demais. Eu era da universidade quando tinha a discussão de que a UEPB ia ser ampliada. Você já participou, lembra disso, que essa conversa ia ter e tal? Então, mais cursos da UEPB. Se a gente fosse sede da Universidade Federal do Sertão, por exemplo, como havia essa discussão, e agora a UIF também está sendo discutido, quanta oportunidade de mais cursos oportunizados aos nossos jovens. E, ao mesmo tempo, a interiorização de empresas. A gente tem que... a gente vê em Souza, de tantas empresas chegando. Patos tem que vir mais empresas. Principalmente indústrias, né? Indústrias. Tem que vir, tem que trazer... Hoje, a Paraíba... João Pessoa hoje, uma cidade hoje é vitrine, no sentido de chamamento de pessoas... Era conferida como uma cidade dos idosos. Pessoas que eram aposentadas e queriam morar em João Pessoa pela qualidade de vida. Hoje é uma cidade que não só chama idosos, chama também pessoas que querem trabalhar pela qualidade de vida da cidade e tal. E Patos é possível hoje, Patos é uma cidade maravilhosa. Olha, Patos, eu digo a você, é um canto no mundo que eu me sinto mais feliz aqui na minha cidade. Eu sou apaixonado por minha cidade. E de grande potencial, porque tem uma gente muito empreendedora. Então eu me preocupo muito, e deve ser uma pauta, se pensar pautas para a eleição de 24, para além de fortalecer nosso ensino acadêmico superior, por esse olhar que eu tenho por ser docente, de realmente eu ver o jovem da periferia, o jovem indo para a universidade, sabe? Tem acesso a um curso técnico. Isso é transformador. E, ao mesmo tempo, a interiorização de empresas. Trazer empresas, trazer um call center, trazer indústrias, trazer fábricas, para esses jovens, eles possam ter acesso ao tal emprego e, assim, condições melhores de vida digna. Então, são pautas fundamentais para a gente discutir a cidade no ano que vem, que eu acredito que isso seja fundamental. Que tenham candidatos. A seleção não pode ser para o WO. Tem que ter um debate amplo nas mais diversas esferas sociais, até porque existem muitas demandas ainda na cidade. Muito bem, acho que uma cidade do Porto do Patos nem tem condição de ter candidatura única. Não, claro. Que, né, nem há essa condição. Professor Milson Garcia, quero agradecer aqui a sua participação no Farol Político de hoje. A gente passaria aqui a noite inteira conversando, né, se deixasse. Muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez e deixar aqui as portas do programa sempre abertas para a gente fazer esse diálogo quando você estiver aqui pela capital do Sertão, porque a política é dinâmica, os assuntos vão mudando, né? A gente tem que renovar. Para mim é uma alegria imensa e conto comigo sempre para participar do programa, para trazer esses debates propositivos, né? E um abraço a toda a audiência qualificada da TV Sol, essa preciosidade comunicacional de nossa cidade. Esse bem é um patrimônio de todos nós patuenses, né? Como é bom ter um veículo de comunicação que reafirma o sentimento de pertença. Não é verdade? O jornalismo comunitário, você foi aluno e você sabe disso, um dos principais elementos e atributos é a ideia de pertença. É a ideia de você ser visto, de ser ouvido, de ter um canal que possa ser resolutivo. E a TV Sol é esse patrimônio da cidade, né? Que apresenta as demandas do dia a dia, que produz informação com fidedignidade, com respeito e com a correta apuração. Então, sempre à disposição. Muito bem, continuamos aqui todos concatenados, né? Concatenados sempre. Farol Político de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez pelo carinho da sua audiência e também pela sua interação. Prometo voltar semana que vem com mais um entrevistado e, claro, falando sobre política. Uma boa noite a todos e até lá. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade,
colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Você está pronto para viver as melhores férias da sua vida? Então prepare-se para a Colônia de Férias Escola SESI. De 10 a 21 de julho, venha participar de um mundo de diversão e aprendizado, com oficinas criativas, recreação esportiva, atividades com robôs e muito mais. Explore a tecnologia, desenvolva sua criatividade. Atenção, as vagas são limitadas. Informações pelo WhatsApp 21015444 e no Instagram @escolasesipb. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente. E ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala.